Fala aí, rapaziada, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Complexo Vascaíno. Mais um vídeo, graças a Deus. Aqui quem fala é o Fábio. E galera, nos últimos dias, advogados de Flamengo e Fluminense, presidente do Fluminense atacaram o Vasco, mas hoje o Vasco respondeu. E digo mais, o Vascaíno está mais unido do que nunca. Vamos lutar pela causa Maracanã e esqueça tudo. Rapaziada, antes de começar com o vídeo, você aí que está me assistindo, não é inscrito do canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Esse é o momento. Deixa um like no vídeo, escreva aí na barra de comentários. Você concorda com o que eu falei? Discorda? Então, rapaziada, sem demorar muito, vamos para o vídeo. Fala aí, rapaziada, vambora? Então é o seguinte, essa notícia aqui a gente já estava aguardando desde ontem, hoje só se concretizou. Saiu logo cedo. O governo do estado oficializa a nova sessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense até o dia 23 de outubro. E está aqui, está oficializado o acordo de sessão temporária do Maracanã para a utilização de Flamengo e Fluminense nos próximos 180 dias. Ou seja, o governo do estado, sem ouvir a proposta do Vasco, mesmo sendo temporário, renovou com o Flamengo e Fluminense por mais 6 meses o direito, entre aspas, de comandar o Maracanã, seria a sessão, né? Sessão temporária. E, cara, é triste, né? É triste porque o Vasco já vem sinalizando que queria entrar nessa disputa. Agora o que nos resta é aguardar a licitação permanente ou a longo prazo do Maracanã. Inclusive o Vasco tentou barrar essa decisão de, vamos dizer assim, renovar por mais 6 meses esse direito a Flamengo e Fluminense, só que a Justiça indefere liminar do Vasco e mantém sessão provisória a Flamengo e Fluminense. Ou seja, galera, não deu. A decisão da magistrada Lídia de Moraes considera que o processo de licitação está próximo e que os clubes poderão concorrer. Galera, só antes da gente começar a falar sobre essa decisão da magistrada Lídia de Moraes, isso aqui é referente à sessão provisória do Maracanã. Nada que ela venha falar aqui que eu vou passar para vocês é referente à licitação permanente que vai vir no futuro, que nós estamos aguardando para ser daqui a 40 dias, mas como é o governo do estado do Rio de Janeiro, a gente não tem certeza de absolutamente nada. Tranquilo? Então vamos lá. Ela citou aqui uns pontos importantes. Os motivos dela ter tomado essa decisão, de ter indeferido o pedido do Vasco. Ela lembrou da pandemia de Covid-19, quando o Flamengo e o Fluminense já administravam o estádio. Aí ela falou o seguinte: não estamos falando de entidades que atravessaram as mesmas circunstâncias. E citou que o novo edital de licitação está em vias de sair. A previsão do governo do estado é que seja apresentado em 40 dias. O Vasco ainda pode recorrer. A informação foi aqui do Danilo Dantesco no Twitter, mas foi transferida pelo Globoesporte.com. Ou seja, galera, ela barrou o pedido do Vasco para essa sessão provisória não ir para frente, pois ela considera que o Flamengo e Fluminense administraram o estádio num momento muito difícil, que foi o período de Covid-19, e ela lembrou também que a licitação permanente, vamos dizer assim, o governo do estado prometeu que vai sair daqui a 40 dias. Ou seja, esses dois motivos fizeram, talvez, ela não deferir o pedido do Vasco. Referente a isso, cara, eu até concordo, entre aspas. Realmente, Flamengo e Fluminense comandaram o estádio do Maracanã nesse momento, que foi muito difícil. Mas foi um momento difícil para todo mundo. Tanto para Flamengo e Fluminense, quanto para o Vasco. Ou vocês acham que é de graça? Mesmo o Vasco sendo dono de São Januário, é de graça comandar São Januário? Não é, cara. O Vasco paga água, sabe? O Vasco paga pessoas para trabalharem lá dentro do estádio, para limpar, paga luz, paga funcionário. Ou seja, se foi difícil para Flamengo e Fluminense, foi difícil para o Vasco, sabe? E lembrando que, independente do que tenha acontecido, não foi o dinheiro não saiu do bolso de Flamengo e Fluminense para a gente ter esse novo Maracanã. O dinheiro saiu do bolso do povo, sabe? Independente deles estarem lá vivendo num momento difícil, que foi o momento da Covid-19. Ou seja, naquele momento,
eles ainda tinham a permissão provisória do estádio. Ou seja, eles estavam fazendo o que eles deveriam fazer. E apenas isso, sabe? Eu acho que, cara, é até injusto trazer essa situação para o momento atual, sabe? Onde todo mundo teve dificuldade. Não foi só Flamengo e Fluminense, foi Vasco, foi Botafogo, foram times de outros estados, sabe? E talvez, se ela tivesse citado só o segundo motivo, que é que o governo do estado prometeu apresentar daqui a 40 dias a licitação permanente ou a longo prazo do Maracanã, eu acho que seria mais justo, sabe? Mas trazer esse assunto de Covid-19, eu acho que é um pouco passar pano, sabe? Até porque Flamengo e Fluminense já renovaram o contrato permanente 7 vezes seguidas. Ou seja, se estivesse ruim para eles, eles não largavam o Maracanã. Não, a gente não quer. Só que eles continuaram. Por quê? Porque o Maracanã, cara, independente de ser caro, também é vantajoso. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Maracanã gera lucro. Ou vocês acham que não? Eles só estão perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Então foi essa a decisão. Se eu não me engano, cabe o Vasco recorrer em Brasília, que essa decisão foi tomada pelo magistério aqui do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar para ver se o Vasco vai recorrer ou vai aguardar os 40 dias prometidos pelo governo do estado. E vamos ver qual vai ser a decisão do jurídico do Vasco. Beleza? E é o seguinte, o nosso CEO hoje, Luiz Melo, ele deu a cara no programa Seleção Sport TV. Inclusive, foi uma entrevista muito legal. Ele separou aqui, eu separei aqui alguns pontos de coisas que ele falou. O primeiro foi a situação do gramado, né, que o presidente do Fluminense chorou muito em relação ao gramado no Maracanã. O senhor Luiz Melo, nosso CEO do Vasco, respondeu da seguinte maneira: não faz nenhum sentido quando se tem 10 jogos e o Vasco joga o 10º. A culpa ser totalmente do Vasco. Você tem uma sequência que deteriora o gramado. Ou seja, galera, tiveram 10 jogos no Maracanã antes do Vasco jogar. O Vasco jogou e a culpa é totalmente do Vasco. Cara, isso pra mim, de todas as coisas que o presidente do Fluminense falou, é uma das mais, sabe, grotescas, é uma das mais tristes, sabe? O gramado do Maracanã já estava ruim, cara, antes do Vasco entrar contra o Palmeiras. Já estava ruim, sabe? E parece que a culpa de toda a situação do momento atual do gramado do Maracanã é do jogo Vasco e Palmeiras no último domingo. E, cara, sabe, eu não sou especialista, talvez você que esteja me assistindo não seja especialista, mas, cara, a culpa do gramado do Maracanã estar assim não é do Vasco. Vocês podem ter certeza, não é do Vasco. Inclusive, eu ouvi alguns especialistas hoje falando sobre isso, e a gente tem vários estádios no mundo onde tem diversas partidas de futebol, e, cara, o gramado não fica nessa situação. Ou seja, o Flamengo e o Fluminense estão gastando uma fortuna para manter o gramado do Maracanã intacto, mas estão gastando mal. Devem estar gastando mal. Estão contratando as pessoas erradas para cuidar do gramado do Maracanã, no meu ponto de vista. O segundo tópico é que o Vasco não quis jogar na segunda-feira porque tem receio de prejuízo. O presidente do Fluminense falou que o Vasco não gosta de jogar durante a semana porque não vai dar o público que tem em um jogo final de semana. Aí o senhor Luiz Melo respondeu da seguinte maneira: tenho a certeza que se fosse na segunda contra o Bahia, no caso o jogo da próxima segunda-feira, que se fosse na segunda contra o Bahia, a torcida ia comparecer, a torcida do Vasco comparece, isso é histórico. Eu concordo com ele. A torcida do Vasco é presente, uma torcida muito fiel, totalmente diferente da torcida do Fluminense. Isso vocês têm certeza igual a mim, eu acredito nisso. Só que eu também acho que talvez a gente não tivesse o mesmo público que a gente teve contra o Palmeiras. E faz parte, realmente existe esse fator de ser um dia de semana, em relação ao transporte público. É mais difícil, mas até aí, cara, o Vasco tá no seu direito. O Vasco tá no seu direito. Se o Vasco quer jogar só jogos de final de semana, o Vasco pode, não tem nada de errado nisso. Eu não entendo criar uma tempestade em copo d'água para esse tipo de discussão que o Vasco só quer jogar em dias especiais. E se o Vasco quiser isso, qual é o problema? Não existe problema relacionado a isso. Vocês concordam? E vamos lá, o terceiro tópico também. Ontem recebi a visita do pessoal da 777. É interesse deles ter o Maracanã, porque entendem que a gente tem mais de 60 mil sócios. E São Januário comporta 20 mil pessoas. Vamos brigar pelo Maracanã. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil e temos que jogar lá. Então é legal o senhor Luiz Melo falar isso, porque mostra que realmente o Vasco está engajado. E não é só o Vasco, eu já adianto para vocês, torcedores, ex-presidentes, sabe, repórteres, jornalistas
famosíssimos, sabe? Estão trazendo coisas à tona. Então, cara, o Vasco, nessa situação, eu não vou tentar ser clubista, mas se a gente pegar tudo que aconteceu até o momento, cara, o Vasco está no seu direito, sabe? A gente não tá falando de um estádio privado, que seja do Flamengo, seja do Fluminense. Só isso, cara, já é um fator muito forte para o Vasco continuar nessa briga. E eu fico feliz de saber que a 777 está engajada, o pessoal do jurídico do Vasco está engajado. E, cara, as respostas do seu Luiz Melo hoje foram importantes, sabe? E vou trazer mais um ponto aqui. É um bem público, isso aí acabei de falar para vocês. O governo, quando diz que não teve tempo para fazer uma nova TPU, se coloca numa posição ruim. Concordo, eu já até citei em outros vídeos. Cara, acredito eu, no meu ponto de vista, que para as pessoas trabalharem no governo do estado, tem que ser pessoas profissionais. Sabe, como é que até hoje, cara, não saiu, sabe, uma licitação permanente ou a longo prazo para o Maracanã? Cara, é ridículo, é ridículo. E tá aqui, ó, estamos avisando ao governo desde outubro que queremos participar da licitação e também da sessão temporária. Ou seja, voltando lá para o começo, o Vasco queria participar da sessão temporária, mas isso não foi permitido pelo governo do estado. É um escárnio brincar com a inteligência do torcedor. Eu também sinto isso. Eu, como torcedor vascaíno, estou me sentindo lesado. Se você fabrica argumento para que o Vasco não possa participar, essa gestão é temerária. Então, rapaziada, ontem o presidente do Fluminense falou nesse programa Seleção Sport TV e hoje o Luiz Melo, nosso CEO, deu resposta à altura para esse caso. E é isso, cara. Vamos ter que meter a cara mesmo. E gostei das respostas. E o que resta pra gente, galera, é esperar o jurídico do Vasco para ver quais vão ser as próximas ações, se a gente vai recorrer em Brasília ou coisa do tipo. E agora, entrando mais ou menos nessa ideia que eu passei antes para vocês de união, que o torcedor tá unido, o jurídico tá unido, 777 tá unido, eu trago para vocês algumas palavras interessantes do nosso ex-presidente Alexandre Campelo. Amado por poucos, odiado por muitos. Esse presidente aqui já me estressou demais em algumas situações, mas prefiro não entrar no mérito agora. Mas ele falou algo legal. É o seguinte, eu separei para vocês. Outra balela que tem sido falada por aí é de que o Flamengo gastou 100 milhões, que fez manutenção e tudo mais. Muito fácil contabilizar o que foi gasto. Por que não apresenta o que foi ganho em cima do Maracanã? Interessante, né? Um estádio reformulado a custo de R$ 1 bilhão que foi entregue ao Flamengo e ao Fluminense, que foi na carona, para que pudessem usufruir desse patrimônio e transformar em recurso. Basta olhar os balanços do Flamengo e ver como as receitas de publicidade, marketing e bilheteria aumentaram depois que passaram a administrar o Maracanã. Isso é conversa para boi dormir. Alexandre Campeão, primeira vez na vida que eu vou bater palmas para você. Cara, ele foi perfeito, ele foi cirúrgico. Tricolores, flamenguistas, eles têm boca cheia para falar. Mas a gente gasta milhões para manter o Maracanã. A gente gasta uma fortuna para manter o gramado. Mas será que eles só perdem dinheiro, cara? Será mesmo? Será que o Flamengo, o Fluminense... Eu vou falar mais do Flamengo, o Flamengo que lota o estádio todo jogo. Será que o Flamengo não tem lucro com o Maracanã? Um dos ingressos mais caros hoje do Brasil é do Flamengo, sabe? Será que o Flamengo não tem lucro com os banners, com as placas de publicidade no Maracanã? Será mesmo que o Flamengo só perde dinheiro, cara? Cara, então, essas palavras da Alexandre Campelo brilhou um sino assim na minha cabeça. Sim, sabe? Eu não tinha parado para pensar nisso. E você aí, vascaíno, que está me ouvindo, seus amigos flamenguistas, tricolores que tem esse argumento, a gente gastou dinheiro, mas vocês não ganharam dinheiro, não? Interessante, né, cara? Alexandre Campelo mandou muito bem nessa ideia. E mais, 100 milhões de gastos em quase 4 anos e meio são 1 milhão e 900 mil por mês, sendo 950 mil para cada clube. Isso é facilmente pago com as receitas dos jogos, tá aí, lembrando, ingressos, coisas do tipo. Ou você acha que São Januário não tem manutenção? Quando você acha que se arrecada com publicidade camarote? Quanto você acha que se arrecada com publicidade camarote? Isso faz parte do business. Se não fosse lucrativo, não estariam brigando para continuar lá. Perfeito, galera. Vocês acham que se o Maracanã tivesse trazendo só perca de dinheiro para Flamengo e Fluminense, vocês acham que eles iriam continuar segurando o osso? Implorando para que o governo do estado renovasse a permissão temporária deles no estádio? Não, cara. Hoje em dia futebol é dinheiro, cara. Criticam muito a 777. 777 quer lucrar em cima do Maracanã. E qual o problema em relação a isso? Qual o problema?
Flamengo e Fluminense lucram. Cara, Alexandre Campelo deu aulas. Já critiquei muito, mas ele deu aulas nessas palavras, cara. Excelente. Então vamos continuar, rapaziada. Outra coisa, o presidente do... Presidente não, aliás, isso aqui foi o advogado do Flamengo, advogado do Fluminense. Falaram que o Vasco não seria capaz de mandar jogos para mais... Mandar jogos para... Calma, vamos reformular. Os advogados de Flamengo e Fluminense disseram que de que o Vasco não seria capaz de mandar jogos para 22 mil pagantes. Aí hoje saiu uma informação do Globoesporte.com que, como mandante, o Vasco tem média superior a 34 mil torcedores por jogo no novo Maracanã. Ou seja, mais de 10 mil torcedores que eles achavam que o Vasco não teria capacidade de colocar. Isso é muito claro, mas hoje saiu em números. O nosso torcedor tem capacidade de botar o Maracanã. Isso é muito claro, muito mais do que o Fluminense, sabe? Eu reconheço, o Flamengo lota o estádio, é uma torcida de massa, igual a torcida do Vasco. As duas torcidas, tanto de Flamengo quanto de Vasco, são torcidas nacionais. Diferente do Fluminense. O Fluminense é torcida de Rio de Janeiro, cara. Apenas. Apenas. Então saiu aqui, ó, contra números não há argumentos, contra estatísticas não há argumentos. E está aqui, 34 mil é a nossa média no novo Maracanã. E aí, advogado de Flamengo e Fluminense? Suas contas estão erradas. Mais um erro, tanto de advogados de Flamengo e Fluminense, quanto do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, né? Então é isso, galera. Mais um rebate aí. E hoje, o PVC, um dos maiores jornalistas de esporte que a gente tem aqui no Brasil, fez o seguinte texto: Maracanã não pode ser briga clubista. Licitação é obrigação do governo. Vamos entrar no mérito? Cláudio Castro é o governador do Puxadinho. Seu governo assinou atestado de incompetência ao afirmar que precisava assinar, pela 8ª vez, o termo de permissão de uso provisório do Maracanã para Flamengo e Fluminense. Ou ocorreria risco de fechar Maracanã provisoriamente. Teria de fazer 23 novas contratações de serviços. Ora, bastava ter iniciado o processo de correção do edital de licitação em outubro, lá atrás, quando o Vasco pediu. O Vasco pediu naquela época. Naquele mês, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Márcio Pacheco, de quem Cláudio Castro foi chefe de gabinete, apontou 14 irregularidades no edital. Relembrando, galera, ia sair o edital na época, só que encontraram 14 problemas nesse edital, e o edital não foi para frente e ficou por isso mesmo. Como tudo que acontece no Rio de Janeiro, parece que tudo é feito na metade, sabe? Nada vai para frente. Cancelada em outubro, a licitação tinha de acontecer até abril, assim como tem de haver compromisso de agilizar a nova concessão ainda este ano. O debate público do início da semana fez parecer uma briga clubista, com Fla-Flu de um lado e Vasco de outro. Não pode ser isto. O que está em jogo é o Maracanã, o maior patrimônio físico do futebol brasileiro, tratado como puxadinho pelo governo fluminense há 4 anos. Galera, então tem mais textos aqui, mas eu não vou continuar. Mas mais ou menos o que ele deu a entender é o que está aqui nessa foto, quando ele diz clubista. Aqui nós temos o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do lado dele, o Landim, que é o presidente do Flamengo. Aí você vê o motivo, sabe, dele falar esse termo clubista. Ou vocês acham que não existe política entre o governo do estado e presidentes de futebol, tanto no Rio de Janeiro quanto outros estados, sabe? Então, essa foto aqui, só vamos dizer assim, maqueia, sabe? Dá a cara para essa situação que a gente está vivendo. Governador do Rio de Janeiro do lado do presidente do Flamengo. Então existem coisas muito estranhas acontecendo aqui, sabe? E o Vasco está brigando contra tudo e contra todos. E é nesse momento que eu reitero para vocês. O jurídico do Vasco está lutando, a 777 está lutando. Nós, torcedores, temos que se unir. Ex-presidentes, odiados por muitos, estão do nosso lado também. Está todo mundo no mesmo barco. Onde vocês sabem que Vasco, em várias brigas, já se separou. Um grupo de um lado, um grupo de outro. Dessa vez está todo mundo junto e a gente tem que se manter junto. E a gente vai conquistar essa briga, sabe? E o Maracanã é nosso. Como o Maracanã é deles também. O Maracanã também é de Flamengo e Fluminense. Mas o Maracanã também é do Vasco, também é do Botafogo, é do Volta Redonda, é do Bangu. É do morador do estado do Rio de Janeiro. Beleza?
Então tá aqui essa foto. Vamos lá, com o clube no fundo do poço, ó, isso aqui é relembrando o nosso passado. Na época que a gente tinha um clube no fundo do poço, falido, submisso, era confortável controlar bastidores e favorecer a Gávea e o puxadinho das Laranjeiras, Flamengo e Fluminense, governo do estado. Todos vão continuar se voltando contra o Vasco, para não perderem o conforto. O Maracanã é só o começo. Realmente, galera, concordo. Só que hoje a gente briga, a gente luta, porque a gente tem um jurídico muito forte. A 777 é muito forte. A W Torres, que está fechado com a 777 para comandar o Maracanã, é muito forte. Eu quero ver até quando eles vão aguentar, sabe? E hoje o torcedor tem palavra, o torcedor tem voz. A mídia aí alternativa, o meu canal, outros canais, Fanático Vascaíno, Atenção Vascaínos, não sei. Outras mídias, sabe? Independentes, estão lutando, estão brigando por isso, sabe? Então é importante você acompanhar a gente. E aproveitando esse gancho aqui, eu peço, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Tá gostando do conteúdo? Deixa um like. Discorda de mim, concorda? Escreve aí na barra de comentários. E vamos continuar lutando, rapaziada. Então vambora. Hoje o Luiz Melo, né, deu essa entrevista no Sport TV e ele confirmou que vai solicitar para que o Vasco jogue contra o Maracanã. Jogue contra o Santos no Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse jogo vai ser numa data vaga, mais uma vez. Ninguém vai estar jogando, nem Flamengo nem Fluminense vão jogar no Maracanã nesse dia, sabe? E é o que o seu Luiz Melo falou. Vamos tentar na paz. Se eles não autorizarem, a gente vai ter que entrar na justiça novamente. Lembrando que para jogar contra o Palmeiras a gente entrou na justiça. Ano passado, para jogar contra o Sport, a gente entrou na justiça. E vamos ver se dessa vez eles deixam, sabe? Eles não já estão com a sessão temporária assinada. Já saiu hoje no Diário Oficial. Então vamos ver se eles vão permitir o Vasco de jogar o Maracanã nesse dia. Até porque não tem como barrar, sabe, esse pedido do Vasco. Vamos lá. E se barrarem, eu tenho certeza que a justiça vai aceitar novamente, vai liberar novamente, porque tivemos dois casos parecidos e, cara, todos os dois foram aceitos e não tem por que ser negado, porque o Maracanã é de todo mundo, o Maracanã é do Vascaíno, o Maracanã é de todo o povo carioca. Vamos lá, rapaziada, saindo mais ou menos dessa treta aí, agora a gente vai falar sobre Vasco e Bahia, jogo que vai acontecer só na próxima segunda-feira. Os ingressos, ó, estão esgotados. E mais uma vez, só os sócios conseguiram comprar. E eu repito mais uma vez, caso você não seja sócio, hoje é impossível você assistir um jogo em São Januário. É impossível. Impossível, porque os ingressos se esgotam somente ali para o pessoal que é associado ao clube. E jogos no Maracanã você até consegue, você não sendo sócio, mas jogos em São Januário está aí. Vamos ter casa lotada contra o Bahia. Espero que não tenha muitos ingressos na mão de cambistas, né? Que é a galera que é cambista em São Januário, porra. Só que esse cara com um blocão de ingresso na mão. E para fechar hoje, Sub-17 do Vasco venceu o Urubu por 1-0 no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Eu até estava assistindo esse jogo aqui, mas confesso para vocês que esse jogo estava me dando sono. Eu acabei tirando e indo assistir Manchester City e Arsenal, que foi um jogo muito bacana, muito legal, mas tá aí. Flamengo freguês, tanto no profissional quanto na base, macetamos eles. Beleza, rapaziada? Galera, então é mais ou menos isso. Fazendo uma reflexão agora sobre tudo que eu falei. É complicado falar sobre tudo isso que o Vasco está vivendo em relação ao Maracanã, porque tem muito termo, vamos dizer assim, jurídico, sabe? Não faz parte da minha área. Não sou advogado, inclusive. Tem um amigo meu que mas eu não sou. Eu converso muito com ele sobre isso, eu tento entender algumas coisas. Então, alguns termos, sabe, pode ter saído errado, é complicado, mas eu tento mastigar o máximo possível e entregar, vamos dizer assim, de uma maneira fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a briga é essa, continua, não sei quantos episódios ainda vão ter. Já gravei vários vídeos, diversos vídeos falando de Maracanã, e pelo que parece vai continuar, tá cada vez mais quente. Também já adianto, estou preocupado para Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense não, Vasco e Fluminense. Se eu não me engano, vai ser após Vasco e Bahia, vai ser o jogo após. E, cara, do jeito que tá, o clima que está, vai ser um jogo muito tenso, sabe? Vai estar um clima muito hostil. Então, já vou adiantando, caso você queira levar um bebê, uma esposa ali, tipo, tal, achando que vai ser um jogo tranquilo,
Muito difícil ser um jogo tranquilo, mas isso mais pra frente eu devo fazer um vídeo especial só falando desse caso. Tranquilidade? Então, galera, é isso. Mais uma vez eu peço aí, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Deixa um like, comente aí caso você discorde ou concorde de mim. Ou concorde comigo. Tá tranquilo? Valeu, rapaziada. Até mais. Amanhã tem vídeo aí no canal, vídeo novo. Beleza? Valeu, é nóis. Tamo junto.